Muito bem, Brasil, vamos seguindo aqui com o nosso jogo, dessa vez trabalhando o parágrafo argumentativo na sua organização, a sua divisão clara, né, com o tópico frasal, a apresentação do argumento, a sua fundamentação e em todos os exemplos que nós vamos ver hoje, traremos repertórios já vistos na aula passada e novidades a respeito das discussões, né, relativas ao mundo do trabalho. Muito bem, senhoras e senhores, sem mais delongas, respirem fundo por aí, vamos seguindo com a nossa aula de número 30, pensando sobre as âncoras textuais. Bom, o que são essas âncoras textuais? Se você está acompanhando a gente desde o início, e se você não está, deveria, tá? Você com certeza assistiu a aula da professora Aline Bessa lá atrás sobre a formulação da tese. Nessa aula, ela vai te explicar, né, o que é essa parte que é tão importante para o texto, essa apresentação das ideias, né, os dois tópicos, os dois pontos que serão discutidos ao longo da redação, que serão apresentados, que serão fundamentados, que norteiam o seu projeto textual. Bom, quando você apresenta a sua introdução, você contextualiza o tema, você apresenta, né? Você diz, ó, é esse tema aqui que eu vou discutir, e você também oferece a tese, que é a grande âncora do seu texto. Por quê? Porque a partir do momento que a tese aparece, eu já sei o que vem depois. Então ela, de certa maneira, hierarquiza a discussão como um todo. Bom, quando eu vou para os parágrafos argumentativos, cada um desses parágrafos argumentativos desdobra um dos dois pontos dessa tese. Afinal, a tese é uma promessa. Quando você escreve ela, você está prometendo o que vem depois. Quando eu desdobro esses dois pontos nos parágrafos argumentativos, eu estou cumprindo a promessa que eu fiz para o meu leitor. Beleza, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar e hierarquizar dentro do meu parágrafo argumentativo. E para que ele fique bem organizado, para que ele fique bem estruturado, é muito importante que eu apresente o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É uma frase inicial, via de regra mais curta, que apresenta o objetivo daquele parágrafo, o ponto que vai ser discutido naquele parágrafo. Então ela vai dizer o seguinte, ó, vou discutir isso aqui, ponto. E aí você começa a discussão propriamente dita. Tópico frasal não é obrigatório, mas ele é muitíssimo útil, muito importante, para que você consiga organizar realmente melhor suas ideias, para que você tenha uma visão, né, mais clara de como é esse parágrafo argumentativo, de como você pode mobilizar o seu conhecimento de mundo, a sua opinião, para poder discutir especificamente o tema que está sendo pedido. Bom, vamos lá então, uma regra fundamental, tá? Quanto mais organizadinho estiver o seu texto, quanto mais hierarquizado estiver o seu texto, melhor para todo mundo. Por quê? Porque o corretor fica contente. Você tá lá corrigindo redação do Enem, pô, o cara tá corrigindo 100 redações por dia, às vezes mais do que 100 redações por dia. Às vezes ele lê tua tese, começa a ler seu parágrafo argumentativo, ele no meio do caminho ele fala, pô, será que era isso que tinha começado a falar no parágrafo argumentativo? Será que é isso mesmo? É isso que estava lá na tese? Às vezes o cara volta lá e fala, pô, era isso mesmo, mas não está tão bem organizado quanto poderia. Se esse corretor está lá na redação de número 90 e blau, né, exausto, será que ele vai ter essa, né, disposição, voltar a olhar? Pô, então quanto mais organizado você deixar, mais fácil a vida do teu corretor, quanto mais fácil a vida do teu corretor, melhor para você, tá? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí em alguns exemplos de parágrafo argumentativo. A gente começa com o tema desemprego no Brasil, como garantir a todos o direito ao trabalho e ao sustento próprio. Um tema mais amplo, vamos colocar assim, né, dentro do escopo do mundo do trabalho. Eu tô falando sobre a discussão geral do desemprego, né, das condições graves, né, do nosso país, que oscilam ao longo do tempo. Estamos em baixa nesse momento, né, mas passamos muito tempo com 2 dígitos de desemprego, né, nos últimos anos. A gente tem aqui a discussão proposta e nós vamos dar uma olhadinha em como ficou a argumentação. Em tese, esse aqui é um parágrafo 2, tá? Ou seja, é um parágrafo que inicia o primeiro argumento. Em tese, o trabalho deveria ser garantido aos cidadãos do país. O meu tópico frasal é esse. Então, em teoria, em tese, dizem por aí que o trabalho deveria ser garantido para todo mundo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver exatamente isso que eu apontei no primeiro período. Vem, ó. Essa condição está prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que versa sobre a necessidade de estender a todos a empregabilidade em condições favoráveis que permita justa remuneração e o sustento das famílias. De fato, entre os direitos humanos está o direito ao trabalho, o direito a poder produzir com os próprios esforços, né, o seu sustento, o sustento daqueles que são seus próximos, seus pares. Beleza. Então,
trouxe já aqui um repertório mostrando que, pô, realmente devia ser previsto mesmo, né? Devia ser oferecido. Eu falei que era para garantir logo na primeira frase, tô comprovando, mostrando que na declaração tá previsto isso daí. Aí eu sigo paralelamente um conector interessante, que é um conector que adiciona duas informações sem trazer necessariamente um viés de adição, né? É uma outra coisa que é importante também para essa discussão. Paralelamente, a Constituição de 1988 prevê, entre os compromissos sociais do governo, a oferta de oportunidades laborais aos brasileiros. Sim, está previsto na Constituição de 1988, né, o trabalho como um direito. Valdir, olha só, tu citou aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição de 88. Eu preciso citar esses dois? Não. Cada um deles é em si um repertório, tá? Então eu poderia ter feito tranquilamente esse parágrafo com apenas um desses dois repertórios e eu teria rigorosamente o mesmo resultado do ponto de vista do uso do repertório no meu texto, tá? Então tô trazendo os dois aqui, por quê? Porque aí tu relembra dos dois, vê os dois por aí, e quando chegar na prova, cair um tema parecido, você vai lembrar exatamente disso aqui e vai escolher qual dos dois você vai usar. Entretanto, aí eu faço uma oposição, falei, pô, essas duas legislações, né, uma supranacional e a outra, a lei maior do país, né, Constituição, entretanto, me oponho a isso. Isso não é uma realidade na nação, pois milhões de pessoas se encontram em situação precária pela persistente dificuldade do governo em fomentar a criação de postos de trabalho. Então, ó, o que eu fiz nesse parágrafo? Eu falei, pô, realmente, deveria ser garantido a todos, mas não é. Então eu problematizo o fato de que o trabalho é um direito social que não está previsto, né? Apresento de cara esse objetivo logo no meu primeiro período e cumpro com aquilo que eu prometi na primeira frase do parágrafo argumentativo. Beleza, gente bonita? Vamos lá. Vamos ver mais um exemplozinho maroto. O tema é o trabalho na construção da dignidade humana. Um tema que se relaciona em larga medida, né, com trabalho análogo à escravidão, uma vez, né, que são formas de trabalho que acabam retirando a possibilidade, né, de dignidade construída na prática laboral. Então, a gente vai fazer um parágrafo, inclusive, a partir dessa perspectiva. Olha aqui o meu tópico frasal. Em primeira análise, ou seja, de novo, se trata de um segundo parágrafo do texto, tá? Porque o terceiro jamais poderia começar em primeira análise, ou seja, é o meu primeiro argumento. O trabalho em condições análogas à de escravo é uma realidade historicamente presente no Brasil. Então, meu primeiro argumento é apresentar que as raízes desse problema que está sendo discutido, o trabalho análogo ao de escravo, são históricas, são de longa data no nosso país. Então, trouxe essa afirmação inicial, agora eu preciso comprová-la, fundamentá-la. Nesse sentido, uso meu conectorzinho maroto para dar linha na pipa, para dar prosseguimento à discussão, o recente livro do escritor Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, deflagra a crueldade desse modelo laboral. Na obra é contada a história de uma comunidade que, para viver no território da fazenda Água Negra, é obrigada a trabalhar no plantio do dono do local sem receber qualquer remuneração por isso. Bom, se você está acompanhando aí as nossas aulas, você lembra que a professora Aline Bessa falou do Torto Arado, uma obra extraordinária, né, que vai contar essa história de famílias que estão assentadas, né, na fazenda Água Negra e que se reconhecem ao longo do tempo como uma comunidade quilombola, pensam, entendem ao longo do tempo os direitos que possuem, entendem ao longo do tempo a situação de opressão, de alijamento, né, a que eles foram submetidos e vai em busca, né, do mínimo de dignidade, né, de possibilidades melhores para sua vida. Então o que eu fiz? Eu trouxe para cá esse mesmo cenário. As pessoas são obrigadas a plantar, a trabalhar, né, sem nenhuma remuneração na lavoura, né, do dono da parada toda, né, enquanto o tempo que sobra é o que eles podem produzir nas suas roças. Além disso, né, deixa eu ler mais uma frase, eu continuo. Somente no tempo livre ou aos domingos era permitido aos moradores cuidarem das próprias hortas, das quais retiravam alimento para a sua sobrevivência. E muitas vezes, né, você tinha funcionários da fazenda que iam à casa dos trabalhadores e pegavam parte dos alimentos que eles produziam nas hortas pessoais da própria família. Então uma situação assim, realmente que remonta à lógica da escravidão, né, que se perpetua depois da abolição da escravatura, mas se mantém nessas relações que são desiguais, absolutamente, né, perversas, e que, como eu vou dizer aqui, se manifestam até hoje nas diversas formas de trabalho análogo à escravidão. Ó. Tal cenário perverso é ainda persistente no Brasil, sobretudo em áreas rurais de difícil fiscalização, como demonstrado no livro. Então mostrei que é uma raiz histórica de longa data e que está presente até hoje. Cumprir aquilo que eu prometi na primeira frase
do meu parágrafo argumentativo. Tranquilovski, minha gente, respira fundo que nós temos ainda mais um paragrafinho aqui sobre o tema empreendedorismo e inovação no mercado de trabalho brasileiro. Na nossa última aula, nós terminamos as discussões contando a história do Visconde de Mauá, o brabo, maior empreendedor da história do Brasil, que obteve um sucesso extraordinário, né? Completamente singular com relação a qualquer outra coisa que acontecia naquele mesmo período. Nós vamos agora fazer uma reflexão sobre o empreendedorismo, que não é assim o olhar não tão positivo, né? Não tão glamuroso, por assim dizer, do empreendedorismo. Vocês vão se lembrar que também na última aula nós falamos do índice de economia subterrânea, que deflagra uma quantidade muito grande de pessoas que está na informalidade. Muitos desses são empreendedores, porque são pessoas que estão buscando, com o próprio negócio, nas próprias possibilidades, ganhar algum dinheiro que por vezes sequer chega ao salário mínimo ou à necessidade que ele e sua família têm. Então o empreendedorismo está muito limitado também com essa necessidade de sobreviver, e é o que eu vou trazer nessa reflexão. Olha, a primeira frase que nós temos, ela vai apontar o argumento, a ideia que eu pretendo desenvolver. Além disso, se tem um além disso, tu sabe que é um terceiro parágrafo de texto, tá? Por quê? Porque eu tô somando um parágrafo e outro, beleza? Então é o segundo argumento de uma eventual redação sobre esse tema. Além disso, a possibilidade de buscar o sustento com o próprio negócio não é uma opção fácil no Brasil. Pô, então não é mole empreender não, maluco. É o que eu apresento, tá? Como objetivo desse parágrafo logo no primeiro período. Sigo para comprovar o que eu falei. Devido à baixa condição de renda da maior parte da população, os esforços pessoais não possuem, em maioria, resultados satisfatórios aos empreendedores. Então, na maioria dos casos, não é bom pro cara, a pessoa tá ali penando, configurando-se como gestão da sobrevivência, conforme a análise da Fundação Perseu Abramo. Essa reflexão, né, esse conceito de gestão da sobrevivência, eu acho que ele é muito interessante. O que é a gestão da sobrevivência? Bom, mencionei na última aula, por exemplo, o cara que vende vassoura. Aquele cara tá vendendo vassoura na rua e às vezes ele tá assim, sem um tostão porque ele acabou de pagar as contas. Se ele não vender vassoura nenhuma hoje, ele não come em casa, tá? É naquele momento que ele está ganhando o que ele precisa para poder se alimentar ao longo daquele dia em particular, tá? Então a gente está lidando com cenários em que muitas vezes eu tô aqui vendendo meu bolo de pote, eu tô aqui vendendo meu doce porta a porta, eu tô aqui fazendo as minhas entregas, eu tô aqui vendendo um morango no sinal, eu tô encontrando maneiras, né, de empreender, de fazer o meu próprio corre, mas o quanto eu ganho, né, o valor que eu consigo nesse corre todo, ele é muito baixo. Então eu empreendo, mas eu empreendo para sobreviver. Então por isso, gestão da sobrevivência. Isso significa que os autônomos brasileiros trabalham muitas horas em busca de meramente do simples sustento, em condições de informalidade e precariedade laboral, estando, portanto, submetidos a risco social e sem garantia de salário digno. Então, tô apontando aqui que nesse empreendedorismo informal, eu tô, sujeito a uma série de condições que são de precarização das condições de trabalho. Beleza, gente bonita? Vamos então para o nosso último teminha maroto. Nós vamos falar sobre trabalho sob demanda por aplicativos. Tema, assim, extremamente importante. No momento que essa aula está sendo gravada, né, neste ano, nós tivemos uma proposta de uma regulamentação para o trabalho por aplicativo, mas essa proposta, o primeiro olhar tanto dos trabalhadores quanto dos empresários para essa proposta, ninguém gostou muito dela, então ela voltou e isso está em discussão. Então isso é uma pauta importante do agora, né? Nós tivemos os breaks dos apps, né? Há pouco tempo atrás, grandes greves dos entregadores por melhores condições, por, enfim, a validação de elementos basilares. Por quê? Porque esses empregadores não têm reconhecido um vínculo empregatício e, portanto, eles são desprovidos de condições de trabalho quaisquer, tá? Eles não têm o salário, 13º, férias, enfim. Então eles entram muitas vezes nessa situação da gestão de sobrevivência quando não conseguem recursos suficientes para poder sanar as próprias necessidades com as horas de trabalho dedicadas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que fica este parágrafo. Com efeito, o modelo de prestação de serviços por aplicativo favorece o excesso de trabalho. Então o meu argumento é o seguinte: quem está trabalhando por aplicativo acaba trabalhando demais. Isso aqui favorece que a pessoa, trabalhe jornadas muito mais longas do que alguém na CLT, por exemplo, trabalharia. Nesse viés conector da linha na pipa, dado que não há um salário fixo destinado aos empregados, tampouco qualquer garantia no que se refere ao descanso semanal e às férias,
o entregador ou motorista é levado a despender o máximo possível de horas no cumprimento da função para garantir o seu sustento. Então, se eu não tenho, né, os direitos básicos, eu vou trabalhar o máximo possível, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso ter dinheiro guardado, caso aconteça alguma coisa comigo, eu preciso pagar todas as minhas contas, enfim, eu preciso garantir a manutenção do veículo. Bom, então apresentei aí já, então, reflexões que não tem repertório. Eu estou apresentando a partir do meu próprio conhecimento de mundo, minha própria reflexão sobre o tema. Agora que eu fundamento, que eu apresento um repertório sociocultural, com isso, há uma hipertrofia, um inchaço da chamada sociedade do cansaço. Vimos aí na última aula, conceito do filósofo Byung-Chul Han para se referir ao contexto atual em que as pessoas se dedicam ao trabalho por tempo excessivo, buscando maior produtividade e renda. Então, virei e falei, pô, isso aí piora a sociedade do cansaço. E eu explico o que é, né, esse conceito do Byung-Chul Han. Assim eu concluo, como o prestador recebe em função das horas de serviço do aplicativo, ocorre um excesso que resulta em exaustão e prejuízo à qualidade de vida do sujeito. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, eu tenho um parágrafo que atende, que cumpre com aquilo que eu prometi no meu tópico frasal e que se desenovela, né, cumprindo todos os objetivos, com um ordenamento claro, né, querendo dizer algo claro, algo objetivo, expresso desde a primeira frase, com fundamentação. É sobre isso, senhoras e senhores. Obrigado por estar conosco até aqui. Se você não curtiu esse vídeo ainda, dá aquela curtidinha de leve. Inscreva-se no canal do Mago da Redação. Acompanhe a nossa playlist dos Bruxões do Enem, curso completo para vocês, senhoras e senhores. E se você está querendo uma correção de redação assim, pô, outro nível, o corretor que vai contigo, que te explica o que está acontecendo mesmo, bate pedaço por pedaço, ouvindo em áudio correções minhas da professora Aline, então você procura aqui na descrição desse vídeo e venha saber dos nossos pacotes de correções para você buscar aí a nota máxima no Enem. Um beijo, um queijo e é nóis que voa, bruxão!